Mário, na última sessão do Conselho Universitário, o reitor, Fernando Costa, apresentou um estudo onde se calcula que um suposto professor titular, com muito tempo de casa, que tem abono permanência, todos os quinquênios possíveis, sexta parte, e que tem incorporado a maior das gratificações, que é a gratificação de reitor, ele chegaria a um salário de R$32 mil, um pouco mais que isso, assim, em torno de R$32 mil. No entanto, tanto o próprio Fernando Costa quanto o Paulão, por exemplo, já há 2 anos atrás ganhavam mais do que isso. A situação é tão grave que tem servidores ganhando na casa de R$50 mil por mês, o que é muito acima do teto constitucional. Você se compromete a publicizar a composição desses salários, que aparentemente é inexplicável, e acabar com essa imoralidade? Paulo, eu acho que são coisas que a gente precisa discutir com calma, porque isso colocado na forma de palavra de ordem nem sempre é a melhor maneira da gente conversar. Então vamos começar. Primeira coisa, não tem nada ilegal. Na Unicamp tudo acontece de maneira legal. Houve problemas no passado que foram corrigidos. Daqui para frente, desvios tipo que serão incorporados não vão mais ser incorporados. O que eu gostaria de discutir é o seguinte: o funcionário que ganha menos na Unicamp ganha X, o professor titular ganha 9 ou 10X. Eu acho que isso é justo. Qualquer sistema social-democrata no mundo, a diferença entre o menor salário e o maior salário é 9, 10 vezes, 8 vezes. Isso é um sistema evoluído. O sistema da Unicamp é assim. Se há um ou outro, e aí eu vou fazer questão de ressaltar que nem o salário do professor Fernando, nem o do professor Paulo são os maiores da universidade. Tem salários muito maiores que às vezes eu não sei por que razão vocês não citam. É que na hora vocês estão querendo se colocar contra eles, vocês citam os deles, mas tem outros que são maiores, tá certo? E eu entendo, é uma questão política, às vezes é pessoa que está mais aliada do sindicato, não vale a pena citar, mas está ali também, tá certo? Então, essa coisa, eu acho que a gente usa ela da maneira errada. O que eu queria deixar claro é o seguinte: eu acho que a diferença entre o piso e um professor titular na entrada da carreira é muito clara, é 9 ou 10 vezes. Isso deve permanecer. Nós não devemos ter diferença maior que essa. Isso é um sistema social-democrata do mundo mais evoluído. Na Alemanha é assim, na Suécia é assim, na Dinamarca é assim. Então, países que conseguiram justiça social com o sistema social-democrata têm essa diferença de salário pequena e razoável. Eu acho que isso é o que nós defendemos, isso é que precisa ficar claro. O restante, não cabe ao reitor descumprir lei em cima de fazer moralismo. Nós vimos o que deu no Brasil o caçador de Marajá. Chegar com bandeira populista, eu não me disponho a fazer. O caçador de Marajá deu no que deu, tá certo? Levantar uma bandeira aqui que nós vamos corrigir todos os problemas da Unicamp, corrigir todos os defeitos da Unicamp. Se você perguntar a minha opinião, eu defendo que gratificação não deve mais ser incorporada. Tá certo? Então, o que eu digo é o seguinte: houve problemas no passado, por exemplo. Nós tivemos professores que vieram para cá, que sem fazer doutorado, chegaram a professor titular, num acordo que o professor Zefirino fez. Nós temos que entender que na montagem de uma universidade, muitas coisas precisam ser feitas e nem sempre regras estritas foram seguidas. Precisamos entender isso. Se montou a potência que nós montamos em menos de 50 anos. Daqui para frente, temos que tomar muito cuidado para não repetir erros do passado. Eu acho que essa questão é uma questão complexa e acho justa você, em primeiro lugar, tocar. Eu gostaria, e não vou fugir dela, não, pode ficar tranquilo. O que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que ter muito cuidado, e não estou dizendo que nós devemos proteger super salários e nada disso. O que eu estou dizendo é, nós precisamos ter muito cuidado com a questão salarial, principalmente da parte do corpo docente e dos funcionários da universidade. Nós estamos dentro da universidade, alguns há 30 ou até 35 anos de casa, e o nosso salário, se você for ver a composição dele, ele só é melhor porque foram incorporados quinquênios, sexta partes, gratificações de funções, porque se fôssemos nos basear exclusivamente no salário base, nós estaríamos
tão defasado no mercado que nós teríamos assim dificuldades até para mantermos as nossas contas em dia. Então, veja, primeira questão importante, nós temos que valorizar o professor, o funcionário que recebe salário da nossa universidade. O movimento sindical mesmo está pedindo a isonomia, dizendo que existem pisos que estão abaixo das expectativas do mercado dentro da região de Campinas. É uma razão de vocês estarem dizendo para nós que os salários estão baixos. Então, defender salários para os docentes, eu acho que é muito importante. Os nossos docentes têm que ganhar de uma maneira justa, honesta e que seja competitivo com a qualidade do produto que nós oferecemos para a nossa sociedade. Nós oferecemos para a nossa sociedade um valor inestimável que nenhuma outra instituição oferece. Nós oferecemos recursos humanos que vão fazer essa sociedade ser possível. Então, querer condenar os professores, porque eles podem vir a ganhar bons salários, eu acho que é fazer um desserviço para a universidade. Agora, é evidente, eu acho que eu nunca fiz política salarial do ponto de vista... os cargos que eu ocupei dentro da universidade foram de pró-reitor de graduação e coordenador geral da universidade. Vocês sabem que nenhuma dessas duas funções define o que são gratificações, salários, etc. É o reitor com o CRUESP, junto com as entidades. As gratificações é dentro da DGRH e é uma política que é definida dentro da PRDU e o gabinete. Quer dizer, não é o vice-reitor ou o coordenador que define. Então, eu acredito que a transparência é, antes de tudo, uma natureza, vamos dizer assim, é um valor fundamental da democracia. A democracia só cresce e o Brasil está se consolidando como um grande país democrático. Por quê? Porque a transparência hoje é um valor que todo mundo defende, entendeu? Tranquilamente eu me comprometo em divulgar o equacionamento, a composição salarial, mas eu não posso dizer que estou me comprometendo a isso para acabar com uma imoralidade, porque eu não sei se essa situação de imoralidade existe. Eu me comprometo a verificar todas essas questões e dentro de todo o arcabouço legal que existe sobre esse assunto, nós possamos ter visibilidade, transparência para essa questão dos salários na universidade. Aliás, entendo que há uma determinação legal de que isso seja uma informação disponibilizada pelos órgãos públicos e, portanto, acho que nós devemos cumpri-la. Olha, a minha resposta é a seguinte: eu acho que a universidade ela tem uma estrutura de pagamento de salário, e em particular no que diz respeito ao teto estabelecido, como se diz, constitucionalmente, e os valores pagos a esses docentes, que não é definido pelo reitor. Ao contrário, eu tenho absoluta certeza que esses salários ultrapassaram o chamado teto do valor do governador, implica na decisão da Procuradoria-Geral da Universidade. Não é, eu tenho certeza, o reitor que deve decidir se paga assim ou assado. Como efetivamente deve interpretar e calcular o valor desses salários. Tenho certeza que essa é uma decisão jurídica e que esta decisão jurídica, de fato, está sendo implementada. É dentro desse contexto que eu vejo esta questão. No que diz respeito aos salários da universidade, eu acho que o salário individual de cada um, a universidade não deve necessariamente invadir esse espaço, digamos, individual. Essa é uma informação que, no caso das 3 universidades paulistas, elas não estão obrigadas a fornecer, inclusive segundo o site da Transparência do Estado de São Paulo. Eu acho que a universidade fará tudo e deve fazer tudo necessariamente em função da existência de lei. E acho que ela está fazendo.
devo imaginar que ela está fazendo em todos esses casos. É assim que eu vejo esse problema. Em qualquer caso, a Unicamp terá, através da reitoria e como consequência da interpretação daquilo que a legislação indica, feita pela sua procuradoria, é isto que está e estará sendo implementado. Você falou na diferença salarial em torno de 10 vezes, considerando o estágio inicial da carreira. A nossa Constituição estabelece que deve ser o menor salário pago a alguém. O DIEESE, que é uma instituição que compõe o Conselho Universitário, ou seja, que a universidade reconhece, calcula esse valor, estaria hoje na ordem de R$ 2.400. Tanto quem entra no nível fundamental quanto quem entra no nível médio ganha menos que isso. Eu diria que em torno de metade dos trabalhadores da Unicamp ganham menos daquilo que que a Constituição estabelece como o mínimo para se viver, calculado pelo DIEESE. Ao mesmo tempo, você tem servidores, como você falou, que ganham até mais do que o Paulão e o reitor, né? Que tem uma casa dos 50 mil. Mas a atual reitoria ela é insensível a essas diferenças salariais. Mas você falou em 10 vezes, mas se o professor titular é 12 mil, então o piso deveria ser para quem entra 1.200, isso eu não entendi. Como é que a gente vai diminuir essas diferenças? Não, eu disse o seguinte, hoje ele é entre 9 e 10 vezes, se é 12 mil, 1.400 é a entrada. Eu não quero reduzir a entrada, no nosso projeto de isonomia se prevê subir os pisos. Então eu acho que o DIEESE faz um cálculo razoável, eu acredito no cálculo do DIEESE, confio no cálculo do DIEESE, procurarei seguir o que o DIEESE faz, tá certo? Então, mas isso aí não depende só de uma atitude do reitor, essa é uma política que pode prever isso. E eu tenho certeza que a isonomia passa por isso. A isonomia, ela prevê, basicamente, uma subida no piso, porque a grande diferença é no piso. Nós temos diferença ali na frente que nós vamos ter que acertar também. Mas a ideia é reduzir essa diferença. Essa diferença hoje é 9, 10 vezes, é não ampliar. Pelo contrário, se a gente puder reduzir ela, eu acho que seria saudável. Tá certo? Então, a ideia é não ampliar essa diferença, pelo contrário, é reduzir aumentando o piso. Eu acho que o piso está baixo e precisa ser aumentado. Não, eu acho que, de novo, você levanta uma questão que eu sempre defendi e já fiz até fóruns internacionais sobre a disparidade salarial no Brasil. Eu estava em 1994 com o Luciano Coutinho, na Suécia, quando foi implantado o Plano Real, e nós mostrávamos para a alta cúpula do governo sueco, que a relação entre o menor e o maior salário brasileiro era de 85 vezes. Nenhum país será desenvolvido com essa disparidade salarial. Eu digo a mesma coisa na universidade. Como é que eu poderia defender se eu, em todas as pesquisas que faço, em toda a dedicação que eu tenho do ponto de vista da questão do trabalhista no Brasil, sou absolutamente contrário a essas disparidades? Como é que você poderia defender uma causa dessa? Não faz o menor sentido. Eu acho que você tem que fazer ajustes, acho que tem que se pensar na universidade um outro padrão de gestão. É isso que o nosso programa vai para vocês. Eu acho que a gente tem que ter um outro padrão de gestão universitária. Esse está superado, os tempos estão mudando. A gente brinca um pouco no nosso blog, nós temos que ter coragem de pensar novas formas de convivência, de convívio dentro da universidade. A universidade tem que se revitalizar de uma força que ela está perdendo. Há duas ações que eu acredito que são importantes aí nesse sentido. Primeiro, que nós já falamos aqui, que os nossos salários mais baixos, né, estão com uma defasagem significativa em relação à comparação que nós podemos fazer, que é com a USP. Então, eles precisam ser elevados e essa diferença ela não é pequena, é uma diferença bastante significativa. E isso já produziria uma situação um pouco melhor, né, para essa questão dos salários mais baixos. Na outra ponta, existe um teto, né, que é aplicado, embora ele tenha uma certa injustiça com os estados, né, porque o teto federal
é significativamente maior do que o teto estadual. Quer dizer, um professor de uma universidade federal tem como teto 26 mil e poucos reais. De uma universidade paulista tem como teto 20 mil reais, agora com a aprovação de um aumento do salário do governador. Não achamos justo essa diferença, né? Porque não há nada que deva remunerar de maneira diferente o salário de um professor de uma universidade federal, de uma universidade estadual como Unicamp, USP e Unesp. No entanto, esses tetos são diferentes. Mas, de qualquer forma, existe um teto que precisa ser cumprido. Eu acho que permitir com que a universidade seja gerenciada de tal forma a fazer com que os funcionários, os seus funcionários e os seus docentes tenham os melhores salários é um dos objetivos de qualquer empregador, em particular da universidade. Nós temos que ter um corpo funcional que efetivamente consiga dar o máximo de si numa atividade absolutamente estratégica para o nosso país. É assim que eu vejo a educação, é assim que eu vejo a ciência. E, portanto, nós trabalhamos em algo estratégico e que deve ser bem remunerado, dentro das possibilidades do nosso orçamento e da sua execução orçamentária de forma sadia. Este é o objetivo e isto é possível, eu acho, que seja feito. Olhar para o nosso corpo funcional de maneira a colocá-lo de forma expressiva como o recebedor de uma atenção importante para o trabalho que ele executa. Eu acho que sim, eu acho que faremos isso da melhor forma possível com este objetivo. O objetivo é termos, inclusive, dentro do contexto das 3 universidades paulistas, um perfil salarial de todo englobado, de todos os vencimentos de forma homogênea.